Bom dia. Oi. Bom dia. Sim, já estamos ao vivo, né? Daqui a pouco alguns queridos já vão estar chegando, né? Participando do nosso tempo aqui. Bom dia. E bom, mais um dia da nossos 40 dias de oração. Já está acabando. Semana que vem já é a 6ª semana. E desse propósito aí de aprendermos a respeito do Pai Nosso, essa oração que Jesus faz, ensina aos seus discípulos, não para que eles apenas as repitam, mas também que eles a vivam no dia a dia, né? E nós somos os discípulos de Jesus, estamos aprendendo com essa oração nesse tempo. Muitos queridos já estão conosco e a gente já não vai acabar citando, porque senão vamos esquecer alguns aqui. Mas bom dia a todos que estão com a gente, esse tempo muito especial, aprendendo a respeito dessa oração tão importante que é a oração do Pai Nosso. É surpreendente que um trecho da Bíblia pode ter tanta riqueza no seu conteúdo, né? E nós então estamos hoje estudando essa parte da oração que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Buscando essa santificação na nossa vida, né? Buscando um alinhamento maior com Deus, né? Percebendo um grande inimigo que existe na nossa vida, que é o pecado. Na verdade, nós somos esses inimigos também de nós mesmos, porque permitimos toda essa ação do próprio inimigo, que é do próprio Satanás, que é um grande inimigo nosso, mas também o próprio pecado se torna um inimigo nosso, a ser lutado e ser derrotado no poder do nome de Jesus e no poder também dessa oração, dessa vida de oração, dessa conexão com Deus. Então nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva. O primeiro dia do nosso estudo a respeito desse propósito, nós falamos a respeito da Gênesis, né? Da tentação, do pecado, né? Nasce essa cobiça do nosso coração de querer fazer algo fora da vontade de Deus, né? Depois a gente tem a necessidade de ter ações preventivas para que o pecado não tenha esse domínio sobre nós e não tome conta da nossa vida. E hoje nós vamos conversar sobre a maneira que a gente tem que fugir dessa ação do pecado, né? Dessa tentação que nos cerca todos os dias. Que todos os dias nós somos tentados de alguma forma. E veja, o diabo vai procurar alguma coisa que está em nós para poder fazer o bolo que ele quer fazer. Então, o diabo confecciona, mas nós damos os ingredientes. E às vezes nós nem pedimos nada para o diabo. Nós pegamos os ingredientes e nós fazemos o bolo que nos envenena. Então, nessa manhã a gente vai pensar um pouquinho sobre maneiras e ações que a gente tem que ter e posturas que a gente tem que ter para que o pecado não se aloje no nosso coração, tome conta e nos faça reféns, né? Algemados, presos às ações que o inimigo sempre coloca em nós. Veja, pecar é impossível não pecar. Não existe essa impecabilidade. Por quê? Porque nós temos uma genética ainda da natureza do pecado e que só vai ser tirada de nós na glorificação do corpo na volta de Jesus. Tá? Só a morte e a ressurreição podem fazer de nós perfeitos, porque nós não vamos pecar mais. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos lutar diariamente com
com essa natureza pecaminosa. Amanhã a gente vai falar sobre essa tensão, né, que existe dentro de nós. Mas a postura nossa é sempre estar espelhando em Cristo e não em Adão. A postura nossa é sempre estar vivendo na dimensão do alto e não dessa terra. É por isso que a nossa batalha é constante contra Satanás e suas tentações, né? Mas nós temos armas para isso, e eu queria ler, que a Cris nos ajudasse, lesse conosco esse devocional de hoje. Dia 3, Rota de Fuga, propósito 5, página 79. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 12 a 13. Se as tentações são grandes, a graça também é. Frase de Charles Spurgeon. Você já viu uma placa dizendo "Cuidado, piso molhado"? Ela tem como função orientar os funcionários e visitantes a não passarem naquele local, pois o piso está escorregadio e há risco de queda. A carta de Paulo aos Coríntios é repleta de placas de orientações e advertências para a igreja de Coríntio e também a nós hoje. O texto em destaque nos faz refletir sobre o perigo da síndrome de supercrente. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Existem muitos cristãos que se encontram em uma verdadeira danger zone, zona de perigo. Se julgam superiores, sem falhas e inabaláveis. Mas o fato é que todos nós estamos suscetíveis aos erros e, portanto, devemos estar sempre em estado de alerta. O diabo não se atenta a títulos ou ao tempo de igreja que você possui. Vemos na Bíblia exemplos como o de Davi, que era rei de Israel e um homem influente, mas a cobiça por uma mulher o levou ao adultério e assassinato. Paulo também nos ensina que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações e provações se permanecermos fiéis à sua palavra. 1 Coríntios 10, 13 a 22. Deus permite que sejamos tentados, porque Ele sabe até onde podemos suportar e sabe que as provas em nossas vidas geram fortalecimento. A palavra de Deus está recheada de histórias de pessoas que passaram por provações e venceram, porque Deus estava com elas. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha, Pedro na prisão. Fique tranquilo, ao enfrentarmos tentações, Deus nos promete força para suportar as provas e um escape. No filme Rota de Fuga, o personagem principal é uma autoridade em segurança capaz de analisar e escapar de diversas prisões de segurança máxima. No decorrer do filme, ele se encontra encarcerado na prisão mais segura do mundo e usa todas as suas habilidades para conseguir um escape, uma rota de fuga. No texto que lemos, vemos Paulo falando aos coríntios que, em meio às tentações e provações, Deus providencia uma maneira de nos deixar ilesos. Nós temos uma rota de fuga divina. Deus está no controle. A pergunta de hoje: você tem orado a Deus por livramento nas tentações que lhe são apresentadas? Esse texto que a Max usou, que é de 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13, ele tem um contexto. Deus, o próprio Paulo aqui está falando aos membros da igreja de Corinto a respeito de cenas da história do povo de Israel que eles agiram de maneira errônea,
que eles caminharam para aquilo que os levou à sua derrota, para que eles caminharam para as armadilhas, ao invés de criar rotas de fuga. Ele vai dizer que nós não devemos ser como esse povo da história, os nossos, né, os israelitas, porque eles caminharam para algumas falhas, alguns pecados que nós podemos cometer também. E ele enumera 4 ações do povo de Israel durante o tempo do deserto que acontecem na nossa vida sempre e que acabamos caindo nesses enganos e nesses pecados. No versículo 7 de 1 Coríntios 10, ele vai dizer que não sejam idólatras, como foram eles no deserto. E eles sofreram a consequência disso. Esse texto está falando a respeito daquela cena lá do bezerro de ouro, onde Deus tinha acabado de fazer um pacto com o povo no Sinai, né, dos 10 mandamentos, daquilo que seria assim a bênção para aquele povo, uma orientação para que eles não caíssem no pecado. Eles deveriam seguir aquelas normas, seguir aquelas orientações, e eles seriam felizes. Enquanto Moisés estava lá, o povo se entregou ao desejo de ter um Deus. Eu acho que Moisés não vem. Arão, faça para nós um bezerro para que a gente possa adorá-lo. Como é que alguém pode fazer um negócio desse enquanto estava se revelando as palavras de orientação de vida para que aquele povo fosse feliz, e de repente eles caem nessa armadilha? Segundo, vai dizer, não pratiquem a imoralidade, como alguns de vocês, alguns do povo de Israel também. E ele está citando aqui aquela cena que o povo simplesmente depois daquela cena com Balaque e Balaão, né, o povo sai vitorioso porque o Balaão disse assim: não dá para fazer profecia contra esse povo porque eles são, o Deus deles é invencível. E eles entregam-se à imoralidade com mulheres que não eram do povo de Israel e cometem todo tipo de absurdo de imoralidade sexual. Deus tem que mandar um castigo contra aquele povo. Depois ele vai dizer: não coloca o Senhor à prova. O texto que vai falar das serpentes que teve que sair porque o povo começou a morrer, né? E Deus teve que fazer uma praga. Depois ele fala: não se queixe, murmuração. A murmuração do povo está lá em Números 16, quando ele vai falar de Corã, Datã e Abirão, que 250 líderes do povo simplesmente se rebelaram contra Moisés e disseram: vocês não sabem o que estão fazendo, nós vamos morrer no deserto. E de repente tem que fazer aquela cena da prova, né? Onde eles morreram porque o Senhor não recebeu a adoração de incenso deles. Tudo isso é o pano de fundo para esse texto de hoje, para dizer: cuidado. O que faz com que você vá a essas rotas de colisão com o pecado? O que está fazendo com que você e eu cheguemos a consumar os nossos pecados e ficar neles? Porque a questão é essa. A questão é essa. Primeiro, aqui tem uma coisa muito interessante. Primeira orientação que o versículo nos dá aqui é que quem está firme, cuide para que não caia. A arrogância do nosso coração de achar que nós não vamos cometer esses pecados, que isso não é algo que está no nosso coração. Eu nunca vou ser idólatra, eu nunca vou cair em imoralidade sexual, eu nunca vou ser vou colocar Deus à prova, e eu nunca vou me queixar de Deus. É um perigo, assim, dos mais fáceis de você cair, que é o sentimento de que esse tipo de pecado eu não faço. E é verdade, talvez você e eu nunca vamos cometer esses pecados, mas cometeremos outros.
Então, a primeira ação da rota de fuga é não ficar com o seu coração orgulhoso. É não achar que você é, como a Max usou aqui, o super crente, ou aquele que acha assim, não, nós estamos no tempo da graça. Você já ouviu isso? E a graça de Cristo alcançou todo o meu pecado. Então, agora, mesmo que eu peque, o Senhor sempre é misericordioso para me perdoar. Eu queria fazer uma observação a você, que você só vai desfrutar do perdão, que é gracioso, e nós aprendemos semana passada, tá? O perdão, ele é incondicional, ele é predisposto, o perdão ele é obrigatório, Deus está ali sempre perdoando, está pronto a perdoar. Mas eu queria dizer para você que para a pessoa se sentir perdoada e desfrutar do perdão do outro, ele precisa se arrepender. Então, a graça nos alcança de maneira tão especial, porque ela não foi barata. Dietrich Bonhoeffer falava sobre isso na Alemanha nazista. Ele dizia assim, a graça é a graça, mas ela não é barata. Ela custou o sangue de Jesus Cristo. E para você desfrutar dessa graça, precisa ter arrependimento. O que acontecia com esse povo aqui? Se você dá uma olhada no texto de Êxodo 32, você vai ver várias vezes a obstinação do povo. E o Velho Testamento tem uma expressão muito interessante, que é uma expressão hebraica, que é o povo de dura cerviz. Cerviz é o pescoço. Dura porque é enrijecido, ele não baixa a cabeça. Numa alusão aos animais que tinham o seu pescoço duro, então eles não abaixavam, eles não se curvavam. Né? Gente que mantém o pescoço endurecido, que não acha que as coisas vão acontecer com eles e que vivem a vida como se Deus fosse aquele que ia resolver os problemas dele toda hora. Você lembra daquele filho de pai rico? Não sei se você teve a experiência. Eu fui presenteado com vários colegas de escola com filhos mimados de pais que davam tudo para eles. Então eles chegavam na escola, tinham o melhor lanche, eles sentavam nas melhores cadeiras porque eles tinham muito cartaz, né, muito moral com os professores, e eles tinham regalias. Então eles achavam que eles nem reprovariam. Estudavam pouco, os professores davam um jeito. E eu me lembro de uma cena de um menino na 4ª série. E para mim aquilo marcou tanto, porque eu nunca tinha visto alguém reprovar de ano. E a nossa mãe, 8 filhos, né? A nossa mãe sempre dizia o seguinte: vocês não reprovem, senão vocês vão ver comigo. E a gente temia muito a mamãe, né? E de repente nós soubemos que aquele menino da nossa turma reprovou de ano. Sabe por quê? Porque durante o ano ele encontrou uma professora que não barateou a coisa. E aí ele achou que por causa da sua, sei lá, dos seus pais e tal, ele não sofreria nenhum dano. E ele foi reprovado. E aquilo foi uma humilhação muito grande para ele. Sabe o que aconteceu? Ele não tinha rota de fuga. Na cabeça dele, ele achava que ele era invencível. Na cabeça dele, ele achava que podia fazer tudo e que o papai limparia a barra dele. Eu queria dizer para você que Deus é um Deus amoroso, gracioso, mas Ele vai permitir que você ou eu passe por situações se o nosso coração e o nosso pescoço estiver endurecido. Por quê? Porque nós precisamos ter vigilância com relação à nossa vida. E é isso que o texto está dizendo. Você que está em pé, cuide para que não caia. Cuidado com a arrogância do seu coração, achando que tudo que você faz não tem problema nenhum. Tem sim, tem consequências. O pecado tem consequências. A misericórdia do Senhor é que dilui esse veneno do pecado muitas vezes. Mas vai ter um momento que o Senhor vai falar assim: eu acho que você não entendeu a misericórdia. Você não se acha miserável. Você se acha poderoso. Então, cuidado. Você que está em pé,
Não olhe ao redor e diga, puxa vida, esses pecados eu não cometo. Sim, esses talvez você não cometa, mas você comete outros, e o diabo vai usar exatamente essa arrogância do seu coração, do meu coração, para te manter no chão, caído. Segunda coisa aqui, então, a primeira é vigilância, rota de fuga, vigilância. Né? O que quer dizer isso? É você estar na estrada da vida, mas vigilante com relação às suas ações, você saber quais são os seus pontos fracos. Lembra que ontem eu falei qual é o seu ponto fraco, qual que é o seu mal que está dentro de você, né? O seu monstro, qual é a sua tentação? Conhecer-se. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o que o texto diz ali, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel para não permitir que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Primeiro, é o fato de que você e eu vamos sofrer as tentações que são comuns aos homens. Isso quer dizer, não é você o único que vai passar por isso. Todos nós somos tentados todos os dias. Então a gente tem que parar com esse vitimismo, dizer assim, eu sofro muito. Não, cada um vai sofrer o tipo de tentação que lhe é interessante. Lembra que o diabo vai procurar alguma coisa que ecoa no teu coração? Talvez para você não seja a imoralidade sexual, mas o dinheiro. Talvez não seja para você a murmuração, você não se queixa de nada, mas a sexualidade sua está assim. Ó. Talvez não seja que você seja a questão de colocar Deus à prova em nada, mas você tem alguns ídolos no teu coração que quando mexe com eles, mas você vai direto para o pecado, e aquilo você acaba numa rota de colisão. Por isso, o texto está dizendo aqui, comum aos homens, todo mundo tem, e observe os seus, não precisa ficar observando dos outros, observe os seus, olhe para os seus, e comece a criar então essa postura de vigilância. Segundo, além do que você possa suportar. Então, eu não aguentei. Lembra, eu tenho uma expressão de brincadeira que eu faço sempre com alguns irmãos, né? Às vezes eu vou brincar, né? E quando a piada vem, eu não consigo resistir, né? E eu falo assim, eu brinco, eu perco amigo, mas não perco a piada, e eu digo assim, foi mais forte do que eu, não pude resistir, né? Então, é exatamente essa a ideia, né? Sim, eu posso resistir, né? Claro que a gente sabe com quem pode brincar, tem gente que a gente não pode brincar, então a gente não brinca, mas tem coisas que estão além da gente, a gente acha que está além da gente, não. Esse versículo está dizendo que você tem sim a condição de estar olhando para isso com um olhar de resistência, de entender que você não pode passar daqueles limites, você tem que descobrir o seu limite em tudo que você faz. Quando Deus conversa com Caim lá, no primeiro homicídio que acontece na história, eram 4 pessoas e morreu então 25% da população mundial, né? Morreu alguém, maior genocídio da história. E naquele momento Deus olha para ele e diz assim, ei, o pecado está à porta de você, mas cabe a ti dominá-lo. Então essa postura que está sendo colocada aqui. Pare de dizer que você não suporta, que você precisa ter uma postura de enfrentamento do pecado. Dar nome a ele e dizer assim, eu não consigo contra você, nem Satanás e nem pecado, mas eu estou alicerçado na palavra de Deus, eu confio neste Deus. Deus não vai lhe dar uma tentação, ele não vai permitir, porque ele é fiel, então você pode confiar nele, que ele não vai te dar uma tentação que você não possa suportar. Então a primeira é vigilância, mas a segunda é confiança nesse Deus fiel, que vai te dar subsídios e condições para que você possa vencer ou resistir a essa tentação, a esse dia mau. E a terceira ação para a rota de fuga
Está no próxima parte do versículo. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Deus nos dará a condição, pelo seu poder, da gente enfrentar, resistir e fugir disso. O Senhor nos dará rotas de fuga, para que a gente não entre em rota de colisão com o pecado. E por isso, exige de nós uma resistência. Vigilância, cuide para que não caia, não seja arrogante, seja humilde, reconheça suas falhas, reconheça os seus pontos fracos, reconheça que você não pode ficar muito tempo na mesa quando tem bebida, reconheça que você não tem o seu limite de bebida, reconheça que você não pode ficar conversando muito tempo com uma pessoa do outro sexo, porque você pode criar no seu coração e inventar alguma coisa, reconheça que você não pode ficar observando o corpo das pessoas, porque você começa a ser seduzido, reconheça que você não pode ficar falando muito das coisas terrenas, que daqui a pouco você começa a murmurar. Reconheça que você não pode ficar olhando e comparando-se às pessoas, porque senão você começa a murmurar. Reconheça quais são seus pontos fracos, vigia neles, mas entenda que o Senhor vai sempre estar cuidando de você. Confia nele, que ele não vai permitir que você seja tentado assim, além das suas forças, mas resista, diga não, crie rotas de fuga. Eu lembro de um amigo que dizia que ele tinha um grande problema com a questão da pornografia. E então ele não tinha televisão no quarto. Por quê? Porque ele ia assistir. Ele tinha problema, a esposa tinha senha de todos os computadores dele para que não acontecesse isso. Eu me lembro de outro que tinha um problema com bebida. E ele lutava com isso tanto, ao ponto que ele não comia nenhum bombom de licor. Todos nós temos os nossos pontos onde são fracos. Reconheça a sua fraqueza e aí você começa a fazer uma rota de fuga. Para você evitar, você vai ter que evitar lugares, você vai ter que evitar conversas. Tem gente que começa a conversar, começa já a pecar contra Deus. Talvez a sua língua é o seu ponto fraco. Talvez a sua mente é o seu ponto fraco. Talvez a sua mão é o seu ponto fraco. Talvez seus olhos são o seu ponto fraco. Talvez seus ouvidos são o seu ponto fraco. Você não consegue ouvir uma informação sem transformar isso em fofoca. Você parece, não, mas isso aí é bobeira. Esse é o jeito que o Satanás vai manter você em cárcere para outros pecados. Você acha que o povo de Israel começou pecando já nos níveis mais altos? Tudo começa quando a gente vai deliberando o nosso coração para que ele tome lugar. Por isso, nessa manhã, que o Senhor te dê sabedoria para que você crie rotas de fuga. Lembre-se, a graça, ela é de graça para você, mas custou o sangue de Jesus Cristo. Isso quer dizer que em contrapartida precisa ter arrependimento. E você só vai desfrutar da graça se houver arrependimento no seu coração. Então, se você está deliberadamente pecando, e deliberadamente você está indo em direção ao pecado, você está buscando o pecado, suas ações são ações que vão mostrar que você está desejando viver isso, fuja. É hora de você fazer uma parada, mudar de sentido, porque você está indo em rota de colisão. E a morte é da sua alma. A morte é do seu relacionamento com Deus. E gente com relacionamento morto com Deus é gente que cai em idolatria, vive em imoralidade, sempre colocando o Senhor à prova, se queixando de tudo e fica com o coração e o pescoço duro, de tal forma que se alguém chegar e quiser trazê-lo à realidade, você orgulhosamente não vai aceitar. E sabe qual é o discurso que você vai dizer? Olha para a sua vida. Cuida da sua vida. E eu cuido da minha. Esse é gente que está em rota de colisão. Gente que está em rota de fuga é assim: meu irmão, eu percebi que você está com essa dificuldade. Vigia, meu irmão. E essa pessoa vai dizer assim: muito obrigado, porque você está olhando com um olhar
para o meu bem. Veja como é que são as diferenças. Então, cuidado. Às vezes Deus vai colocar pessoas dizendo assim: ei, você está indo direto para a colisão, para o buraco. Converta, faz a conversão. Quais são os pecados hoje que o Senhor está trazendo ao seu coração? Quais são as atitudes do seu coração? Você precisa mudar de atitude, porque a mudança de atitude vai fazer com que você tenha vigilância, confiança em Deus e resistência ao pecado. Vamos orar? Vamos colocar o nosso tempo diante do Senhor, clamar para que o Senhor nos dê essa busca da santificação, da santidade, da separação, para que a gente possa viver então aquilo que Deus tem para nós, que é uma vida de paz e de alegria. Pai querido, Pai de amor, nessa manhã a gente está aqui, Senhor, para mais uma vez, Senhor, dizer para o Senhor o quanto nós dependemos de Ti, o quanto nós somos carentes da Tua orientação, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua graça, Senhor. E obrigado porque o Senhor não é como eu, Pai. O Senhor é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que perdoa, é um Deus que está sempre junto e disposto a nos guiar, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos guie, Senhor, que o Senhor nos dê a orientação que nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça para todas as coisas que a gente ainda precisa, Senhor, aprender mais. Obrigado porque o processo não para, Pai, e o Senhor sempre tem novas coisas para nos ensinar, para que a gente fique mais e mais forte, mais e mais, Senhor, perto de Ti. Eu te louvo por isso. Eu te louvo porque podemos estar juntos, Pai. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem cuidado da nossa nação. Ó Deus, obrigado, Pai, porque vemos que o Senhor tem realmente, Senhor, tido misericórdia de nós como Teu povo. E que, Senhor, continua, Senhor, nos livrando dessas doenças. Continua, Senhor, nos dando graça, Senhor, para que possamos suportar esse tempo ainda de quarentena, Senhor, pelo menos aqui em alguns lugares, Pai. Aqueles que já estão indo trabalhar, nós pedimos a Tua proteção, Senhor, a Tua bênção para que eles possam não ser contaminados, Senhor. Nos dá sabedoria nas nossas relações para que a gente não faça mal a alguém e não tente a outra pessoa, Senhor. E entenda, Pai, cada um tem o seu jeito. E ainda bem que é o Senhor que trata conosco, Pai. Que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, mas que acima de tudo a gente busque o Senhor. Eu quero pedir em especial por aqueles que já estão sentindo esse peso do isolamento, Senhor, do afastamento dos seus queridos. Em especial eu quero colocar a Gilsara. Ela colocou aqui hoje que ela se sente cansada, Deus, de estar só, longe dos seus. Então, Deus, eu sei que assim como ela, Pai, tantos outros têm sentido isso, essa tristeza do isolamento, Pai, de não poder estar tão próximo dos seus, de abraçar, de beijar. Então, Senhor, eu peço que o Senhor conforte o coração dela e também dê surpresas nesse dia, que pessoas estejam se importando, ligando e falando com aqueles queridos que estão precisando dessa graça. Em especial, pedimos pela Gilsara, Senhor. Assim como tantos outros, queremos continuar colocando os enfermos diante de Ti, a recuperação da Mariane, do Caio, a Margozinha, Senhor, a Tereza, que pediu por sua saúde, a Marilda, o Gelson, o Silvio, o Paulo, ó Deus, todos eles, o Jorge, o outro Jorge, Senhor, eles precisam da Tua cura, a Vanésia, Senhor, ó Deus, que o Senhor os cure, que o Senhor dê graça sobre a vida deles e toca o corpo, livrando de toda enfermidade. Aqueles queridos que estão contaminados pelo Covid, Senhor, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia desse teu povo, Senhor, e dê um bom cuidado, faça com que os remédios que estão sendo aplicados deem um bom efeito, Senhor, e traz cura sobre o teu povo.
No mais, Pai querido, que esse dia possa ser realmente isso que a gente ouviu agora. Um dia onde a gente possa pensar, Deus, quais são os caminhos que estão me levando para longe de Ti. E que a minha confiança e esperança seja sempre o Senhor. Me ajuda, Deus, que isso seja algo firme no meu coração. Muito obrigado por esse momento aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá e com algumas classes, ó Deus, já voltando ao trabalho aqui em Santa Catarina, as oficinas mecânicas, as concessionárias, toda a área, Deus, de automotiva, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor esteja nos dando também a bênção, Senhor, dessa paz no coração. A Cris pediu aqui sobre isso, falando, ó Deus, dos queridos que já estão sentindo esse peso. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando a cada lugar, a cada casa, visitando os nossos queridos mais idosos, Senhor, na saúde deles, os que têm doenças crônicas que não podem sair de casa. Nós oramos para que o Senhor vá lá com o seu Espírito Santo de forma tão especial e eles sintam, ó Deus, a sua presença e sejam renovados. Mas também oramos para que, de alguma forma, o Senhor use pessoas para que cheguem até eles de forma virtual, com telefonema, um carinho, uma atenção. Pai, nós também colocamos diante do Teu altar a vida da nossa nação. Senhor, não permita que os homens atrapalhem o Seu projeto. Pai, eu sei que a curva do Covid está, ó Deus, em descendência, vai começar a ficar em descendência. Mas, Senhor, tem misericórdia, diminui essa curva, muda esses números, Senhor, para que eles sejam os menores possíveis, para a glória do Teu nome. Senhor, perdoa a nossa nação, perdoa os nossos governantes e perdoa as nossas vidas, perdoa o Teu povo, igreja, que muitas vezes, ó Deus, foi dura serviço, foi de pescoço endurecido, e, ó Deus, descansaram numa graça que, na verdade, não entenderam, que é a graça da cruz, que nos faz gratos e nos faz com uma dívida contigo muito grande, que é a dívida de gratidão, de viver uma vida separada para o Senhor. Começar por mim, Senhor. Pai, que o meu coração se exulte na alegria de viver na busca do Senhor e da sua presença. Pai, me faz vigilante em cada área da minha vida, Senhor. Me faz, ó Deus, confiante para que cada área da minha vida o Senhor já provê os recursos para qualquer embate e que eu tenha resistência, resiliência para continuar perseverante em buscar santidade na vida. É isso que eu oro por mim e pelos meus irmãos, aqueles que estão lutando contra o pecado, que sejam vitoriosos neste dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Bom dia, né? A Áurea está dizendo aqui, o pecador precisa deixar de ser pecadeiro. Essa é boa. Aqui alguns queridos, né, também participaram com a gente. Adelina, seja muito bem-vinda, querida. A Geli, Fabrício, Tânia, Stevens e a família, a Dani e o Noah, a Jussara que eles comentou, Toninho, Nívia, a Kineive, Douglas, esses queridos aqui que estiveram com a gente, Rudibert, Noemi, como diz a moçada, uma galera, né? Uma galera, Taína, que bom, Taína, o Valmir e a Eliane também está sempre com a gente, o Jorge e a Vânia, a Ana, que bom, Ana, Sandro, Ivanor, gente, muita gente, né? Tinha Ruth, Tevaldo, Deus abençoe, um bom dia na graça do Senhor, confiando, né, nesse Deus e vigiando contra o pecado. Em nome de Jesus. Deus abençoe.